Quando você olha para a natureza e vê a formiga ajuntando no verão, e quando você vê que o formigueiro tem várias formigas trabalhando em conjunto para que não falte alimento durante o inverno, nós pensamos como uma formiga, que é um animal tão pequeno aos nossos olhos, tem tamanha sabedoria para coletar o seu alimento durante o verão para que não lhe falte no inverno. Quando nós olhamos para a natureza, quando nós prestamos bastante atenção naquilo que acontece na natureza e também com o que acontece com as pessoas, nós podemos aprender muitas lições e poupar a nossa vida de muitos sofrimentos. É sobre esse assunto que nós vamos falar nesse vídeo, sobre o poder da observação como forma de poupar a nossa vida de sofrimentos. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando uma série de 31 lições para a vida com base nos capítulos de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos e nós estamos tirando uma lição de cada capítulo de Provérbios. Hoje é o dia 30 desse propósito. Nós vamos tirar a lição 30 do capítulo 30 e essa lição que eu falei no início do vídeo, que é sobre o poder da observação, o poder da contemplação, nós extraímos do texto do capítulo 30, porque nós vemos aqui que o capítulo 30 foi escrito por Agur. O livro de Provérbios foi escrito, na sua maioria, por Salomão, mas o capítulo 30 e o capítulo 31 foram escritos por outras pessoas. O 30 foi escrito por Agur, o 31, aqui na tela, como vocês veem no versículo 1 ali, ó, é Palavras do Rei Lemuel. Foi o Rei Lemuel que escreveu o capítulo 31. E o capítulo 30, que é o de hoje, da lição de hoje, do poder da observação, foi escrito por Agur. Agur era filho de Jaque. Jaque era um homem sábio. Quando a gente fala que Jaque era o oráculo é uma pessoa sábia. Então Agur era um oráculo. O Agur era um homem sábio. Ele disse esse varão a Itiel e a Ucal. Ele trouxe uns ensinamentos para duas pessoas, para o Itiel e para o Ucal. E o que foi que ele disse? Ele disse assim: na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me no pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Estas três coisas nunca se fartam e quatro nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe
corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. Há 3 coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem como a virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera: ela come e limpa sua boca e diz: não cometi maldade. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar: pelo servo quando reina, e pelo tolo quando anda farto de pão, pela mulher aborrecida quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, ou seja, fraco, e contudo fazem sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bando se repartem. A aranha com que se apanha com as mãos está nos passos dos reis. Versículo 29. Há 3 que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos. O bode também, e o rei, a quem se não pode resistir. Se procedeste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca, porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Então nós vemos aqui na leitura de Provérbios, no capítulo 30, que o Agur, ele fala primeiro que ele sabe, que ele é bruto, que ele não entende as coisas de Deus. E ele faz várias perguntas para que nós possamos refletir. Ele faz aqui as perguntas assim: você já subiu ao céu e já desceu? Quem foi que subiu ao céu e desceu? Quem consegue encerrar os ventos nos seus punhos? Alguém consegue segurar os ventos? Quem amarrou as águas na roupa? Quem estabeleceu as extremidades da terra? Quem? Qual é o seu nome e o nome do seu filho, se é que o sabes? Quando o Agur faz essas perguntas no versículo 4, ele está mostrando para nós que nessa vida nós temos muitas dúvidas, nós temos muitas preocupações no nosso dia a dia e nós nem paramos para pensar nessas perguntas que ele fez, que são perguntas mais difíceis. Quem subiu até o céu e já desceu? Alguém pode ter subido e ter descido? A única pessoa que subiu ao céu por arrebatamento foi João na ilha de Pátimos. Nós vemos ali que ele subiu ao céu para trazer as revelações a respeito do que há por vir, de como é o céu. O Apocalipse é uma revelação, tanto que no português a tradução do livro foi Apocalipse, como algo que vai trazer destruição. Mas na Bíblia, no inglês, o livro de Apocalipse é chamado de Revelations, que significa revelações. Então veja que um mesmo livro pode ter 2 pontos de vista. Para o português, ele foi traduzido dando ênfase para o lado negativo. Para o inglês, ele foi traduzido como revelações, como algo que é importante, que traz as revelações de Deus. Na nossa vida é a mesma coisa. Tem pessoas que quando passam por tribulações, elas vão olhar o lado negativo. Elas vão dizer, a minha vida está um apocalipse. E tem outras pessoas que passam pela mesma situação e que elas vão dizer assim, isso está servindo para eu entender que quando eu passo por essa situação, eu devo fazer isso. Eu passei por essa dificuldade, me envolvi com um sócio, um mau sócio. E esse sócio, ele não cumpre os contratos. Aprendi uma coisa, nunca mais vou fazer um contrato com pessoas que não cumprem os contratos. O apocalíptico vai dizer, meu Deus, aconteceu algo terrível na minha vida, perdi tudo. O sábio, ele vai olhar e vai dizer assim, nunca mais vou fazer negócio com pessoas que agem assim, mas vou agora fazer negócio com outras pessoas. Então o versículo 4 ele traz essa questão. Como nós estamos falando no vídeo de hoje, o poder da observação. Observe como que você tem agido diante das adversidades da vida. Você age fazendo pergunta? Quando você faz perguntas a respeito da sua vida e você começa a procurar por respostas
e você começa a procurar por respostas que são inteligentes, que resolvem os teus problemas, você começa a prosperar. Mas quando você só se abala e fica olhando o lado negativo, agindo pelo sentimento, você não consegue vencer. As pessoas que agem pelo sentimento, elas não conseguem derrotar os seus fracassos. Você precisa perceber o que você está sentindo. Escrever no papel: eu estou sentindo que estou fracassado na minha vida em tal área. E você precisa escrever: esse sentimento está gerando em mim uma emoção. Qual é a emoção? Eu estou aqui com meu peito apertado, sentindo falta de ar, sentindo meu coração palpitando mais rápido, sentindo um peso nas minhas costas que eu estou carregado, como se eu não conseguisse vencer. Mas isso é apenas uma emoção. A emoção é a resposta que você dá quando você não reage ao sentimento. Mas quando você pega esse sentimento e escreve num papel dizendo assim: esse sentimento precisa ser vencido respirando fundo e entendendo que isso é apenas uma fase da minha vida. E entendendo que eu preciso erguer os meus olhos e olhar e ver o que eu preciso fazer para me levantar. 4. Quem são as pessoas que eu preciso para me ajudar agora? 5. Vou conversar com essas pessoas, vou pegar o telefone, vou ligar para elas, vou marcar um passeio em um parque para conversar com pessoas, vou em uma igreja conversar com um pastor ou com um padre para que possa me dar instrução e orientação para me levantar e me erguer. Vou pedir para aquela pessoa que é fervorosa e que tem muita fé para que venha para orar comigo, ou eu vou até onde essa pessoa estiver, eu vou me levantar e vou até lá para que essa pessoa possa conversar comigo e me ajudar. Então, quando você reage àquilo que está te oprimindo, você começa a se levantar. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Depois que o Agur faz essas observações, ele faz várias perguntas para mostrar que nessa vida nós temos muitas questões, mas ele observa quem é que pode segurar o vento, quem é que já subiu ao céu e já desceu. Ele observa que tem coisas que não tem como você resolver, tem coisas que você realmente depende de Deus. Aí ele vai para o versículo 5 e ele fala: toda a palavra de Deus é pura. Em outras palavras, quando você se depara com muitas perguntas que você não consegue responder, você procura ler a Bíblia. Porque você ora e diz assim: Deus, me mostra a tua palavra. Porque o versículo 5 que está ali na tela, toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Então a palavra de Deus é pura, significa que a palavra de Deus sempre vai trazer a resposta daquilo que você precisa, para o momento que você precisa, independente do momento em que você está passando. E a palavra de Deus, ela é escudo para os que confiam em Deus. Por que ela é escudo? Um escudo você coloca na frente para que você se defenda de todas as flechas que a vida lança contra você. Existem flechas que são as palavras que os seus parentes, que os seus familiares, que as pessoas que trabalham com você falam contra você. Você não pode deixar essas palavras entrarem no teu coração e queimarem em você para gerar sentimentos negativos. Você precisa colocar a palavra de Deus na frente. Ela é o teu escudo. E a palavra de Deus hoje para você é: confia em mim, eu sou o teu pastor. Nada vai faltar a você. Não vai faltar a minha proteção. Independente da situação que você está passando, eu estou com você. Essa é a palavra que Deus deu e que Davi se apropriou. Ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele tomou posse da palavra. Tome posse dessa palavra nesse dia. Tome posse dessa palavra independente do que você está passando. Receba essa palavra, que o Senhor é o teu escudo. E aí, no verso 6 ele fala: não acrescentes nada às suas palavras, para que te não repreenda e seja chamado mentiroso. E o Agur,
ele pede uma coisa para Deus: não deixe eu ser muito rico, para que eu não fique vaidoso, arrogante, soberbo e pergunte quem é Deus, e também não me deixa ficar com falta de pão, para que eu não venha furtar, para que eu não venha negar que Deus existe de tanta desgraça que eu passe nessa vida. Então, é uma oração sábia, uma oração inteligente, uma oração que faz com que ele nos ensina pela palavra, para que nós venhamos a entender quando estamos em boa situação, a lembrar que temos os nossos irmãos que precisam de nós. O texto de Provérbios fala em um outro capítulo que a alma generosa prosperará, mas aquele que retém além do que é devido acaba não sendo atendido. Então, ter generosidade é importante quando nós estamos no tempo de fartura, lembrando daqueles que precisam, e quando estamos no tempo de tribulações, apertos e dificuldades, precisamos lembrar: o Senhor é o nosso pastor e é Ele que garante que nada nos vai faltar. E depois que ele faz esses comentários aqui, que nos dão instrução sobre a observação, né, que nós devemos observar a situação que nós estamos passando na vida, ele fala aqui sobre vários animais. Então ele fala que, antes de falar dos animais, aqui no versículo 11, 12, 13 e 14, ele mostra o Agur, que ele aprende muito pela observação. Veja que ele fala nos versículos 11, 12, 13 e 14 ali na tela: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Em outras palavras, estou prestando atenção no que eu estou vivendo. E estou vendo que existem pessoas que não respeitam o pai, não respeitam a mãe, que amaldiçoam o seu pai e amaldiçoam a sua mãe. Isso é uma coisa que você não deve fazer. Honre o seu pai e a sua mãe. No versículo 12, há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Existe, já na época do Agur, existiam pessoas que não davam a mínima importância para ninguém. Faziam tudo o que queriam e não davam importância para nada e ainda se justificavam. Nos dias atuais, quando nós vemos essas pessoas que fazem as coisas erradas e que não dão a mínima importância para nada, já existia isso na época do Agur. E o Agur apenas nos ensina: essas pessoas, elas são assim. Por que você vai conviver com pessoas que fazem isso? Se você olhou para uma mulher, olhou para um homem, e você viu que essa pessoa vive acostumada a dizer: eu estou certo, eu tenho que aproveitar a vida, é uma tolice seguir a Deus, é uma bobagem fazer as coisas certas, todo mundo que faz as coisas certas só se dá mal. Tem pessoas que falam isso. Quando você está perto de pessoas que falam isso, você precisa ficar longe delas, porque essas pessoas, elas acham que elas são certas, que elas são puras. Aos próprios olhos delas, elas são puras. Elas estão fazendo a coisa certa. Fazem as coisas erradas e dizem: estamos certos. Fuja dessas pessoas. Verso 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Existem pessoas que são arrogantes, são soberbas mesmo. E o que fazer? Manter distância dessas pessoas. E o versículo 14. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. O versículo 14 nos mostra uma coisa: na vida sempre vai haver aquelas pessoas que têm a língua ferrenha, a língua que humilha os outros, que diminui os outros, que fala que os outros não prestam, que o trabalho delas não serve, que só elas são as boas. E essas pessoas, elas servem para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Não seja um aflito, não seja um necessitado. Aqui o aflito é aquele que se deixa abater, aquele que se deixa abalar pela opinião dos outros. Se alguém fica o tempo todo falando que você não presta, que o teu trabalho não serve, que aquilo que você faz nunca é bom, ao invés de você ficar aflito por essas palavras, reaja. Pense assim: já que ele pensa que não vale, vem aqui então e faz.
Venha e faça o que você não está fazendo. Transfira a responsabilidade para a pessoa, diga, então venha e faça melhor. E existem os necessitados de aprovação. Quando você fica o tempo todo dependendo da aprovação dos outros, você vai ficar sempre necessitado, porque você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Ele foi perseguido na terra porque teve muitos opositores fazendo a coisa certa, semeando o bem na terra. Ele foi perseguido e foi morto por pessoas que não queriam ver ele fazendo bem. Talvez você esteja pensando, mas eu só faço o bem e eu só sou perseguido. Mas as pessoas têm ódio de verem você fazendo bem porque elas não fazem. E quando você colhe o resultado do bem que você está fazendo, elas não querem que o bem aconteça. Então, se você depender da aprovação dos outros, você nunca vai fazer nada. E depois, nós vemos aqui que o Agur ele presta atenção na natureza. Isso se chama contemplação. O que é contemplação? É você ficar em silêncio, prestar atenção no céu, prestar atenção nos animais, prestar atenção no crescimento das plantas, das árvores. Quando você fica em silêncio, respira e presta atenção na natureza, você consegue aprender muitas coisas. O Agur, olhou para a natureza e aprendeu muitas coisas. Veja quando ele fala aqui no versículo 18 e 19. Há 3 coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço. As 3 coisas que maravilham Agur são o caminho da águia no céu. Quando você vê uma águia voando no céu, você fica pensando como que Deus criou esse animal tão excelente que voa em nas mais altas alturas. O que a águia consegue contemplar ali de cima? Qual a perspectiva, o ponto de vista que ela tem? Então, o caminho da águia no céu nos ensina que muitas vezes, quando nós estamos passando por um problema e nós olhamos de baixo, nós não conseguimos resolvê-lo. Mas se nós subirmos os nossos olhos e olharmos as questões que estamos passando de cima, da perspectiva de Deus, nós conseguimos encontrar solução. O caminho da cobra na penha. Você olha ali na penha, a cobra vai ali, percorrendo o seu caminho, ela vai se arrastando. Com toda a dificuldade que ela tem, ela continua no seu caminho. Mesmo sendo difícil, nos mostra o ensino da perseverança. Muitas vezes, para nós alcançarmos um objetivo, nós temos que ser perseverantes. O caminho do navio no meio do mar. Você olha para o navio no meio do mar, você pensa, é algo tão pequeno, no meio de uma imensidão tão grande que é o mar, mas ele vai ali, o piloto vai guiando ali pelo leme o navio. E pouco a pouco ele vai desafiando o mar, vai vencendo o mar, até alcançar o seu destino. Se você tiver um plano de ação, mesmo que a sua dificuldade seja do tamanho de um oceano, se você tem um leme, se você tem um rumo, se você tem uma rota, se você tem um planejamento, se você sabe aonde você quer chegar, você vai chegar, independente do tamanho do mar que você está passando. Talvez você não fez um planejamento. Então veja que aqui ele está prestando atenção na natureza. E daí ele fala assim, a quarta não a conheço o caminho do homem com uma virgem. Quem pode entender como que esse homem gostou dessa mulher? Como que essa mulher gostou desse homem? Como que eles se entendem e estabelecem o seu relacionamento entre si? Isso é algo que realmente cada casal tem a sua química, a sua história, a sua relação, aquilo que ela viu nele, que ele viu nela, que só ele viu nela e que só ela viu nele, que foram os pontos que trouxeram a união. Tem coisas que ninguém vai ver na natureza, nos negócios. Cada pessoa tem um talento próprio. Talvez você não tenha descoberto o seu talento, aquilo que você faz de melhor, aquilo que só você tem. É isso que você tem que descobrir para que você consiga cumprir o seu propósito. Quando ele fala que não entende, que ele se mara aqui, ele não conhece o caminho do homem com o caminho da mulher, nós podemos interpretar assim.
aquilo que eu ainda não descobri, que eu preciso descobrir, que ninguém vai entender. Só o homem que ama aquela mulher e aquela mulher que ama aquele homem entende o porquê. Porque as pessoas que estão de fora, elas falam, eu não entendo, por que você está com essa pessoa? E a pessoa falando, mas eu vi nele isso. A mulher, o homem vai dizer, eu vi nela isso. Que só aquela pessoa viu. Então, quando você olha na natureza, tem coisas que só você tem. Aplicando isso para a nossa vida pessoal, observando para a nossa vida. Tem coisas que só você tem e você não percebeu ainda. Aí o versículo 20, ele lança aqui uma palavra de sabedoria, que a mulher que é adúltera, né? Ela come, limpa a boca e diz, não cometi maldade. Aqui se aplica tanto para homem quanto para mulher. A pessoa adúltera, a pessoa que é infiel, ela não presta, ela tem essa natureza. O versículo 20 nos ensina uma coisa, se você lidar com uma pessoa assim, saiba que dificilmente aquela pessoa vai mudar. Aquela pessoa que é adúltera, está disposta, não quer mudar, ela está disposta a continuar sendo assim, ela sempre vai fazer o mal e não vai dar importância para nada. E aqui, ó, para terminar a meditação de hoje, o versículo 24 até o versículo 28 nos falam sobre 4 coisas pequenas na terra e que são sábias, que são muito providas de sabedoria. As formigas, como eu falei no começo do vídeo, que são um povo impotente, mas que no verão prepara comida. Os coelhos são fracos, mas quando eles vão construir a sua casa, eles constroem sobre a rocha. E os gafanhotos não têm rei, não têm um líder, mas eles trabalham em conjunto. Eles vão todos voando sobre as colheitas e eles se alimentam, porque eles trabalham em bandos. O versículo 27 nos fala sobre a importância de nós termos contato com as pessoas, de fazermos contatos. Muitas pessoas conseguem muitas oportunidades porque elas aproveitam os seus contatos. Quantas coisas você perdeu na vida? Mesmo tendo mais conhecimento, mais sabedoria, mais inteligência, porque a outra pessoa tinha um contato. E o versículo 28, a aranha, que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. A aranha, você vê que ela é um animal, um inseto, que você encontra ela em todos os lugares. Ela é pequena, mas mesmo no palácio dos reis você encontra a aranha. Isso significa o quê? Que você precisa ampliar os seus horizontes e prestar atenção em tudo que está à sua volta. Tanto na comunidade que você vive, quanto no lugar onde existem os governos, onde estão sendo tomadas as decisões mais importantes. Você precisa prestar atenção nas coisas que estão à sua volta. E depois ele fala aqui sobre o leão, sobre o cavalo de guerra, que o leão é o mais forte entre os animais, e ninguém pode, por ninguém torna atrás, o cavalo de guerra bem cingido pelos lombos, o bode também o rei, que não se pode resistir. Ele fala aqui que o leão, o cavalo e o bode, eles têm um bom andar. E o quarto passeia muito bem, que é o rei. Está falando aqui a respeito dos animais que são fortes. Quando você está em uma boa condição de vida, quando você está forte, e quando eu falo em boa condição de vida, pode ser em várias áreas. Muitas vezes você está muito forte no espiritual, mas você está um pouco mais fraco no emocional. Muitas vezes você está muito forte no espiritual, mas no financeiro as coisas não estão muito bem. Quando você está muito forte em alguma área da sua vida, naquela área você está indo muito bem. Então, você pode ajudar outras pessoas. Você pode ser como aqui o leão, o cavalo de guerra. O cavalo de guerra é aquele que está sempre pronto para enfrentar batalhas. Você pode assumir a posição de ser um cavalo de guerra para ajudar aquelas pessoas que estão mais fracas naquela área em que você está mais forte. Isso vai gerar uma troca, né? A questão de você ser como os gafanhotos do versículo 27, que fala do contato com outras pessoas, as outras pessoas que vão estar mais fortes nas outras áreas em que você está mais fraco, vão poder ajudá-lo nas suas fraquezas. E você vai poder ser o leão, o cavalo de guerra, o bode, que vai ter a força, que vai ter a capacidade de enfrentar a batalha, de ajudar
aquele que precisa da sua ajuda naquilo que você está forte. E aí o versículo 32 fala que se você for louco, proceder loucamente, se elevando e imaginando o mal, põe a mão na boca, porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Preste atenção naquilo que você faz quando você estiver pensando em fazer o mal. Porque sempre que você fizer o mal, você vai receber de volta o mal que você fizer. Como ele está falando aqui, você bate o leite, ele produz a manteiga. Você espreme o nariz, ele produz sangue. Você espreme a ira, existe contenda. Tudo aquilo que você fizer vai voltar para você. E o versículo 33, ele começa falando, o espremer do leite produz manteiga, ou seja, se você espremer algo que é bom, você vai ter algo bom. O leite e manteiga fala de coisas que são boas. Mas se você fizer o mal, você espremer o nariz e você espremer a ira, você vai ter sangue, no caso do nariz, e contenda, no caso da ira. Em resumo, o que o 33 quer dizer é: preste atenção no que você está fazendo. Aquilo que você fizer vai trazer o bem, no caso a manteiga no leite, ou vai trazer o mal, o sangue, se você espreme o nariz, ou a contenda, se você espreme a ira. Em resumo, o capítulo 30 nos traz uma lição. Existe um poder muito grande na observação e na contemplação. Observe as coisas à sua volta, preste atenção na natureza, respire, tire um tempo para observar como as coisas na vida acontecem, como elas ocorrem, para que você possa refletir e ter um tempo para você não ficar se vitimizando, sendo sentimental, dizendo que como eu falei no começo do vídeo, ali no meio do vídeo, no versículo 4, faça perguntas. Quem já subiu no céu e já desceu? Tem como a gente ter resposta para todas as perguntas? A gente não tem resposta para todas as perguntas. E quando não tivermos, o versículo 5, toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Deus abençoe a todos, obrigado e até a próxima.